Graças a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos irmãos em Roma. E quando Paulo escreve esta carta, ele estava preso, mas havia uma preocupação por parte do apóstolo com os irmãos daquela igreja. E Paulo vai orientar a igreja acerca da nova vida que nós temos em Cristo. Paulo vai dizer na sua carta, em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17, ele diz: logo, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós louvamos a Deus porque quando nós fizemos a nossa decisão por Cristo, o nosso passado ele foi apagado, os nossos pecados foram perdoados e foram cancelados por meio do sangue de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus que quando Deus ele escolhe o homem, escolhe a mulher para fazer a obra dele, Deus ele capacita, ele dá graça, ele derrama do seu Espírito Santo, dando condição para o homem e para a mulher realizar a obra de Deus. Eu estava nesses dias meditando sobre a vida de Moisés. E enquanto eu meditava sobre a vida de Moisés, quando Deus chamou Moisés para que Moisés fosse ao Egito para libertar o povo que estava sendo ali escravizado nas mãos de Faraó, pesava sobre Moisés acusações como homicídio e ocultação de cadáver. Os irmãos sabem que Moisés matou um egípcio e escondeu o corpo dele debaixo da areia. Mas eu louvo a Deus que quando Deus chamou Moisés, Deus não chamou Moisés de assassino, mas Deus chamou Moisés pelo nome. Porque Deus apaga o nosso passado e escreve uma nova história para as nossas vidas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Nós temos uma nova vida em Cristo, e essa nova vida deve refletir lá fora. Eu peguei uma parte do irmão aqui falando, irmão Edivaldo, que nós somos sal desta terra e nós somos luz deste mundo. Então nós temos que mostrar a diferença como crentes que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. As pessoas lá fora que não conhecem a Deus verdadeiramente, elas esperam em nós uma retidão, elas esperam em nós um andar diferente, um comportamento diferente. Então o crente lavado pelo sangue do Senhor, ele tem essa obrigação de dar um bom testemunho, de testificar que ele é uma nova criatura. Então Paulo vai dizer para os irmãos em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Paulo aconselha os irmãos em Roma que eles deveriam apresentar o corpo deles ao Senhor. E nós sabemos que o nosso corpo não é nosso, diz a Bíblia, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo vai dizer que esse Espírito, ele tem zelo por nós, ele tem ciúme de nós, e ele habita dentro de nós. A partir do momento quando fizemos a decisão por Cristo, o Espírito Santo desceu sobre nós e habita dentro de nós. E o nosso corpo é morada dele. E nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o sacrifício que Deus se agrada não é sacrifício de animais. O sacrifício que Deus se agrada, diz a Bíblia, é um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. Quando nós oferecemos a nossa vida para Deus em
consagração, em obediência à sua palavra, Deus recebe o nosso sacrifício, aleluia, e o nome dele é glorificado por meio do seu povo. Aleluia, Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu fico olhando hoje, meus amados irmãos, para muitos crentes hoje que vêm para a igreja, e muitos vêm para a igreja apenas por vir, porque irmão Edivaldo não tem nada para fazer, aí pensa consigo mesmo: eu vou para a igreja. Outros vêm para a igreja porque ele assumiu algum departamento e ele pensa consigo mesmo: eu tenho que ir para o culto, porque se o irmão não me vê no culto, ele vai cobrar de mim. Outros vêm para o culto e nem sabem nem por que estão aqui. E é necessário que eu e você compreendamos que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome dele. Eu estava vendo nesses dias, todo ano acontece isso, acho que é todo ano, o chamado Rock Rio, e muitas pessoas correm para o Rio de Janeiro, para ali ver os seus ídolos, e ali as pessoas até acampam ali para encontrar um bom lugar para poder participar daquele evento. E hoje, meus amados irmãos, infelizmente, muitos crentes vêm para a igreja se arrastando. Muitos crentes não têm ânimo para vir para a igreja adorar o nome do Senhor. Mas eu me alegro quando eu estou na presença de Deus, porque a Bíblia diz que este lugar foi consagrado para ser casa de oração, casa de adoração. E o próprio Deus diz que Ele estaria neste lugar, e os seus ouvidos atentos à oração deste lugar, e o seu coração estaria nele todos os dias. Então aqui nós encontramos a presença de Deus, aqui nós encontramos o mover de Deus, aqui nós entramos em comunhão com os irmãos, nos alegrando uns com os outros e compartilhando das vitórias que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Paulo vai dizer que este culto tem que ser um culto racional. O nosso culto não pode ser um culto metódico. O nosso culto não pode ser um culto sem sentido. Eu não posso vir para a igreja, sair dela da mesma forma que entrei. Eu não posso vir à igreja assistir o culto e não entender nada do que foi dito, do que foi pregado no culto. Eu não posso vir para o culto e não sentir a presença de Deus, não sentir o Espírito de Deus falando comigo, não sentir a presença de Deus impregnada neste lugar. Eu tenho que vir para o culto e saber que antes de eu chegar aqui, Deus já está aqui para receber o meu louvor e a minha adoração a Ele. Este culto racional que Deus espera de nós. Infelizmente, em muitos lugares, muitos cristãos estão preocupados com o movimento. Muitos estão esperando o pregador, o pastor, ou quem sabe alguém que está na frente do departamento, trazer uma profecia para ele. Outros esperam um chamado reteté, que se não tivesse reteté, o culto não prestou. Se o pregador não falar em línguas estranhas, ele não é batizado com o Espírito Santo, o culto foi muito frio. Para muitos cristãos hoje, eles não entendem o significado de culto racional, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos oferecer um culto racional a Deus, um culto com entendimento, onde eu e você entendamos que é Deus que está falando e que Deus está recebendo a nossa adoração. Nós temos que vir com este propósito, irmãos, de cultuar
e de adorar o santo nome de Jesus Cristo. Paulo vai dizer ainda, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui traz algo interessante. Paulo fala acerca de